Uma ideia fundamental que eu gostaria aqui que retivessem desde já é esta. Na ergonomia industrial, o problema não é avaliar, mas sim avaliar corretamente. Daquilo que eu vejo da minha experiência enquanto técnica superior de segurança e também ergonomista nas empresas, é que as empresas realmente agora, mais do que antigamente, portanto, há uns anos para cá, têm melhorado consideravelmente na produção de documentação que se cinge à avaliação ergonómica e à prevenção do risco ergonómico. Portanto, existem relatórios, existem listas de verificação, produzem realmente documentos e até matrizes de avaliação para o risco ergonómico. A verdadeira questão aqui é se essas avaliações estão a identificar realmente os riscos reais, os riscos ergonómicos que realmente existem. Portanto, a escolha da metodologia vai influenciar aqui diretamente, obviamente, a qualidade do diagnóstico do risco e a eficácia, portanto, das medidas que vão ser implementadas também pela empresa. Ou seja, se um diagnóstico não estiver bem feito, as medidas que vão ser implementadas também não vão ser eficazes. Portanto, não vão resolver os nossos problemas. E, portanto, para nós tentarmos perceber aqui a dimensão deste desafio, vamos ver aqui primeiro a realidade da indústria portuguesa. Qual é a realidade na indústria portuguesa? Portanto, como técnica de segurança e ergonomista, pela minha experiência, o que eu tenho visto nas indústrias é que nos últimos anos, como já referi, o risco ergonómico tem vindo a ser mais proeminente, portanto, as empresas têm-se focado um bocadinho mais nesse risco, que estava um bocadinho, pronto, descurado, tal como os riscos psicossociais, mas o que eu vejo ainda e muito, principalmente naquelas indústrias que mais pequenas, é, sem dúvida, estes 4 fatores de risco. O primeiro, o esforço físico, é com certeza uma movimentação frequente de cargas pesadas, feitas manualmente por parte dos trabalhadores. E quando eu digo cargas pesadas, às vezes são cargas mesmo muito pesadas, estamos a falar de cargas superiores a 20 a 30 quilos, que são os limites dados pela legislação, não é? Pelo Decreto-Lei 330. Falamos aqui também da repetitividade, de ciclos curtos repetidos milhares de vezes, ou seja, temos aqui ritmos intensos de produção, que é dado também, portanto, por parte da empresa. Temos também a adoção de posturas forçadas por parte dos trabalhadores em diversas tarefas. Temos flexões acentuadas, rotações do tronco fora da zona de conforto, ou seja, para além da zona neutra do nosso corpo, e, portanto, são posturas inadequadas, forçadas, que vão originar também lesões musculoesqueléticas. E temos aqui também um fator muito importante que contribui para o risco ergonómico elevado nas nossas indústrias, que é, sem dúvida, a fadiga. A fadiga, ou seja, um trabalho sem recuperação suficiente entre esforços. Portanto, o trabalhador não consegue recuperar os músculos que estão constantemente a ser contraídos durante as tarefas que realiza. E, portanto, o que se verifica nas empresas não é um fator de risco isolado, é aqui uma combinação destes 4 fatores, o que vai, obviamente, tornar a avaliação ergonómica muito mais complexa. Então, a pergunta aqui que chave deste Speed Talk, também uma delas, é com certeza porque é que falham, então, muitas avaliações ergonómicas. Então, existem 4 principais razões para o insucesso de muitas dessas avaliações. Primeiro, as avaliações são muito genéricas. Isso quer dizer o quê? Há um erro na abordagem global ou no processo de avaliação ergonómica. Portanto, geralmente aplicam-se ferramentas standards que não vão captar as particularidades da tarefa ou as especificidades daquela tarefa. Portanto, não são adaptadas à realidade daquela tarefa ou daquela atividade. Isso vai originar, com certeza, avaliações superficiais que vão ignorar os riscos principais, ou seja, os riscos mais críticos.
Em segundo, temos a escolha inadequada do método. Ou seja, aqui é um erro na recolha, ou na escolha, ou na seleção da ferramenta de avaliação. Portanto, vamos aqui diferenciar, ok? Metodologia de método. Em que metodologia nós temos um processo global de avaliação, ok? Por exemplo, observação do posto de trabalho, entrevista com o trabalhador, anotações, registro fotográfico, utilização do método, de ferramentas de avaliação e depois a análise final do risco, ok? Método, temos a ferramenta de avaliação, que iremos ver daqui mais alguns slides, mas posso já dizer um ou dois, um NIOSH, por exemplo, e um RU, ok? Essa é a diferença entre metodologia e método. Aqui neste segundo problema, ou neste segundo erro, é exatamente a escolha ou a seleção inadequada do método. Portanto, vamos utilizar um método que não se aplica para aquela atividade. Portanto, geralmente a documentação é produzida nas empresas só para satisfazer os requisitos legais. Não estou a dizer que é em todas, mas em muitas. E, portanto, não há uma análise aprofundada da realidade operacional. E, portanto, cumpre-se formalmente, mas na prática falha-se na prevenção. O terceiro problema para avaliações que não são adequadas é a aplicação do método certo, é verdade, selecionam o método certo, mas o contexto em que ele é aplicado é inadequado. Ou seja, aqui o erro é na execução da avaliação. Portanto, há sem dúvida uma desconexão entre o que é avaliado, portanto, em gabinete, e o que realmente acontece em chão de fábrica. O que é que o trabalhador faz, o trabalho real, em contexto real de trabalho. Por último, temos a ausência da participação dos trabalhadores, e este é, sem dúvida, a falha mais notória. Portanto, geralmente as avaliações não têm em conta a participação dos trabalhadores, a sua opinião e aquilo que eles conhecem, a informação pertinente sobre a tarefa que eles próprios desempenham e executam. Portanto, quem melhor para nos dizer quais são os constrangimentos que existem nas suas tarefas, não é? Pronto, só para terminar aqui, nós podemos errar em qualquer uma destas etapas ou em mais do que uma etapa, e isso vai originar, sem dúvida, portanto, falhas nas avaliações ergonómicas que existem nas empresas. Vamos começar aqui pela primeira falha, que é avaliações genéricas. Portanto, um dos erros mais comuns que as empresas realizam numa avaliação ergonómica é uma avaliação excessivamente genérica. Ou seja, muitas vezes avalia-se apenas a descrição formal da função e não o trabalho real que é desempenhado em chão de fábrica pelo trabalhador. Ou seja, avaliamos o trabalho prescrito e não o trabalho real. Para além disso, essas avaliações genéricas têm também a ignorar as variações entre turnos, as diferenças entre os trabalhadores, os picos produtivos que às vezes acontecem nas empresas e até a fadiga acumulada ao longo do tempo pelo trabalhador. Isso vai originar, sem dúvida, ou como resultado, avaliações muito superficiais que não conseguem identificar, sem dúvida, os fatores críticos de risco. E nós temos um exemplo que acontece muito, que é avaliarem dois trabalhadores, um trabalhador no mesmo posto de trabalho, e às vezes nós temos dois trabalhadores, avaliamos só o posto e não os dois trabalhadores, mas esquecemos que esses dois trabalhadores, no mesmo posto de trabalho, podem adotar estratégias completamente diferentes para executar a mesma tarefa. Portanto, ferramentas generalistas, obviamente, que não conseguem captar a complexidade biomecânica dessas tarefas industriais. A segunda falha ou outro problema frequente é, sem dúvida, como já falamos, a seleção do método errado, portanto, uma ferramenta errada. Cada método foi desenvolvido para avaliar determinados tipos de exposição, ok? Por exemplo, utilizar um REBA para uma tarefa em que haja repetitividade extrema acaba por ser inválido, ou então um NIOSH para uma postura muito lesiva ou para até movimentação de cargas com transporte acaba também por ser inválido. Portanto, aqui
temos que, quando utilizamos um método de avaliação errado, os resultados deixam de ser tecnicamente fiáveis. Então, o risco acaba por não desaparecer, simplesmente deixa de ser visível, não é? E, portanto, a mensagem que eu vos quero passar é que a empresa, só por ter um relatório de avaliação, não significa necessariamente que o risco foi completamente avaliado. Depois temos aqui outro problema, que é a utilização, como já vimos, do método correto no contexto errado. Pronto, aprofundando aqui esta terceira falha, o que é que isto quer dizer? Que o método correto no contexto errado é sempre um risco mal avaliado, sem dúvida. Portanto, podemos obviamente cometer erros durante a aplicação do método, porque a qualidade da avaliação vai depender da qualidade também da informação que nós vamos recolher e de como vamos recolher essa informação. Portanto, se observarmos, por exemplo, apenas alguns minutos uma tarefa que pode variar muito ao longo do dia, nós podemos obter uma imagem muito distorcida daquela atividade. Portanto, e avaliarmos essa atividade, portanto, avaliarmos mal. E o resultado acaba por ser um ciclo vicioso, sempre muito problemático. Ou seja, esta sequência de consequências vai criar este ciclo de avaliação mal, uma metodologia mal feita, uma avaliação que não está correta ou é inadequada, vai gerar riscos mal caracterizados. Esses riscos mal caracterizados vão gerar medidas pouco eficazes. Essas medidas não vão reduzir as lesões musculoesqueléticas existentes na empresa, e como as lesões musculoesqueléticas não são reduzidas, o que é que acontece? Novamente vamos voltar a avaliar ou a realizar uma nova avaliação ergonómica inadequada. E isto aqui acaba por ser um ciclo vicioso muito difícil de quebrar. E às vezes as empresas pensam, então para que é que serve a ergonomia? Não me resolve o problema da sintomatologia musculoesquelética? Pois o problema não é a ergonomia, portanto o problema aqui é uma avaliação mal feita, não é? Que gera, portanto, este ciclo vicioso e, portanto, obviamente para o quebrar exige sem dúvida uma mudança metodológica fundamental. Só, portanto, para concluir aqui na parte desta terceira falha, a mensagem-chave que eu vos queria deixar é que a ferramenta pode ser correta, mas os dados têm de representar a realidade do que se está a avaliar. E, portanto, temos então a quarta falha, que é a ausência da participação dos trabalhadores. Portanto, aqui os trabalhadores, obviamente, são uma das fontes de informação mais importantes para uma avaliação ergonómica. Porquê? Obviamente, são eles que conhecem as dificuldades reais da tarefa, as estratégias adotadas para cumprir os objetivos produtivos, quais são os momentos do seu dia laboral de maior esforço físico, quais são os constrangimentos que eles possuem e que não aparecem nos procedimentos escritos. E, portanto, quando os trabalhadores não participam, nós perdemos essa informação crítica que é tão importante para uma avaliação ergonómica bem feita. Então, a ergonomia não pode ser construída apenas através de uma observação externa, é necessário combinar conhecimento técnico com conhecimento operacional também. Portanto, quando os operadores não participam, geralmente o que é que nós podemos ter? Riscos subavaliados, as causas reais que permanecem ocultas, medidas propostas que acabam por não ter aceitação porque não fomos perguntar sobre essas medidas aos trabalhadores e acabamos por ter intervenções cuja eficácia vai diminuindo. Então, eu pergunto-vos quantas vezes uma tarefa parece simples, não é? Observando só através de uma observação externa, quando observamos durante algum tempo,
Mas, quando vamos falar com o trabalhador sobre aquela tarefa, acabamos por perceber o quão complexa é a tarefa que nós pensávamos que era simples, não é? Portanto, só percebemos a realidade da tarefa e a sua complexidade quando nós vamos realmente falar com o trabalhador e pedir para ele descrever a sua tarefa e aquilo que faz. Aqui eu deixo-vos um estudo de caso, que é a complexidade da movimentação manual de cargas. Portanto, este diagrama ilustra a necessidade de uma análise multifatorial em tarefas de manuseamento, ok? Porque uma das simplificações mais perigosas nas avaliações ergonómicas, principalmente de movimentação manual de cargas, é considerarmos apenas o peso da carga. Isso não é uma avaliação ergonómica bem feita. Não podemos olhar só para o peso da carga. Porquê? Lá está, os fatores de risco multifatoriais. Portanto, uma análise multifatorial. Se um trabalhador está a movimentar uma carga de 15 quilos, que aparentemente parece uma carga aceitável, mas se ele fizer flexão do tronco, por exemplo, 45 graus, movimentar a carga a uma distância de 80 centímetros do corpo, repetir essa ação 20 vezes por hora, 200 vezes por turno. O risco de lesão lombar é extremamente elevado, portanto, o risco real do NIOSH acaba por ser elevado. E, portanto, a ideia que nós tínhamos pré-concebida inicialmente de que um peso de 15 quilos não tem risco é errada, quando aplicamos um método, não é? Portanto, temos aqui, podemos comprovar que aparentemente um peso aceitável pode tornar-se altamente lesível quando combinado com outros fatores de risco em simultâneo. E, portanto, isto para dizer que as metodologias específicas da avaliação do risco ergonómico, portanto, permitem captar esta combinação de fatores e revelar riscos que uma avaliação genérica não vai identificar com certeza. Uma matriz de avaliação de riscos que vocês têm, que tem lá risco ergonómico e algumas medidas, não capta de todo o risco ergonómico real. E, portanto, o peso por si só, sim, raramente conta toda a história. A nível de métodos ou ferramentas de avaliação, não existe, obviamente, uma ferramenta capaz de avaliar todos os fatores de risco ergonómico em simultâneo. Não vão encontrar nenhum, porque isso não existe. Cada método responde a perguntas diferentes, ok? Eu coloquei-vos aí, portanto, uma tabela resumo com os principais métodos, ou pelo menos os mais frequentemente utilizados, ou mais conhecidos, pelo menos os que eu utilizo mais, que é o RULA, o OCRA, o NIOSH, o KIM, o OAS ou o REBA. Portanto, só para vocês terem uma noção, querem dizer os acrónimos, RULA, Rapid Upper Limb Assessment, portanto, membros superiores geralmente avalia a postura e também a repetitividade dos movimentos. Temos o OCRA, Occupational Repetitive Actions, portanto, como o próprio nome indica, ele é mais aplicado também para os membros superiores e principalmente para movimentos repetitivos e também para determinação de níveis de exposição ao risco de sobrecarga. O NIOSH foi feito, elaborado pelo National Institute for Occupational Safety and Health, publicado, portanto, na NIOSH Lifting Equation, é uma equação, portanto, um cálculo matemático com alguns coeficientes. Também serve para avaliar a movimentação de cargas, mas atenção que esta movimentação de cargas é sem transporte, portanto, é só o levantamento ou abaixamento da carga em que o operador aqui não se mexe. E, portanto, faço aqui o cálculo do limite seguro de peso. Depois temos o KIM, que é o Key Indicator Method, também é para movimentação de cargas, e aqui sim, ele já é mais completo que o NIOSH, que ele vai avaliar o transporte da carga, portanto, o empurrar e o puxar a carga, e o transportar. E depois temos o OAS e o REBA, portanto, o OAS é o Vacuum Working Posture Analysis System, e o REBA, Rapid Entire Body Assessment. Portanto, estes dois métodos avaliam a postura geral do corpo inteiro e, portanto, vão priorizar aqui as intervenções mediante o nível de risco. E, portanto, a pergunta que se coloca aqui, ou melhor, a pergunta que não deve ser colocada
e que muitas vezes fazem, especialmente para mim, portanto, quando estou em trabalho a realizar avaliações ergonómicas, é qual é o melhor método para utilizarmos aqui na fábrica, qual é que é o melhor destes todos que apresenta. Portanto, a pergunta correta não deve ser essa, a pergunta correta deve ser qual o método mais adequado para este risco específico ou para estes riscos que estão nestas tarefas que nós vamos avaliar, ok? Essa é que é a pergunta correta. Então, passamos aqui para o que é que uma boa metodologia de avaliação deve captar, não é? Uma avaliação robusta deve captar várias dimensões do trabalho. Eu coloquei-vos aqui as principais. Primeiro, sem dúvida, a natureza do esforço. Nós precisamos saber se é um trabalho estático, dinâmico, pontual ou muito repetitivo. Segmentos corporais que são afetados durante as tarefas, portanto, músculos, tendões, articulações, a coluna lombar, os punhos, os ombros, não é? Quais são aqui os segmentos corporais que vão ser afetados ou envolvidos? Terceiro, o momento em que o risco ocorre. É no início, meio, no pico de produção? Isso é essencial nós sabermos para conseguirmos reorganizar temporalmente a tarefa. Depois, outra situação importante que temos que ter em conta na avaliação são as características da própria tarefa, a aplicação da força, a frequência com que é realizada e até a própria duração da tarefa ou daquela especificidade de risco, de fator de risco. Aqui, a característica da tarefa acaba por quantificar forças e comparar com limites que são biomecânicos estabelecidos. Outro fator muito importante que nós temos que ter em conta são os fatores organizacionais, portanto, ritmos, há pausas, não há pausas, há rotatividade entre tarefas muito repetitivas, isso é importante para descanso dos músculos e muito importante para a prevenção de lesões musculoesqueléticas. E, por fim, os fatores ambientais, que cada vez mais também ouve-se falar que estão a influenciar as lesões musculoesqueléticas. Portanto, temperatura, muito frio, muito calor, ruído excessivo, fraca iluminação, porque a nível de fraca iluminação, quanto menor a iluminação, mais tendência nós temos para adotar posturas que não são adequadas para vermos melhor a tarefa que estamos a realizar. Falta-nos aqui ainda um fator importante que eu não coloquei, mas que refiro, que são os fatores psicossociais, cada vez mais falados também, e que, se não saiu, está para sair agora uma norma que penso também não está traduzida para português ainda, que é a influência dos fatores psicossociais no aparecimento de lesões musculoesqueléticas e para a avaliação do risco ergonómico. Portanto, só através desta visão integrada é que nós conseguimos compreender verdadeiramente a exposição do trabalhador. Então, o que é que muda quando se avalia corretamente? Depois de nós adotarmos todos esses fatores na nossa avaliação de risco. Quando a avaliação é correta, os benefícios tornam-se evidentes. Portanto, porquê? Porque as intervenções passam a ser direcionadas aos fatores críticos de risco, aos fatores reais. Então, o que é que acaba por acontecer nas empresas? Obviamente, as medidas tornam-se eficazes. Porquê? Porque há investimento onde gera resultados. As intervenções acabam por ser direcionadas aos fatores de risco reais, ajuste de alturas, redução de alcances, redesenho de ferramentas e etc. Ou seja, há menos queixas. Há uma diminuição real dos sintomas musculoesqueléticos reportados pelos trabalhadores. Isso reflete-se na melhoria real das condições de trabalho, no bem-estar do trabalhador e também numa maior produtividade, porque se um trabalhador sente-se bem, não tem dores e o seu bem-estar está bem, sente-se bem a trabalhar, ele vai produzir mais, consequentemente isso vai acontecer. E se ele produz mais, porque tem menos fadiga e é mais eficiente, então a empresa vai produzir, obviamente, mais. Menos absentismo também está relacionado.
mais uma vez, menos fadiga, mais eficiência, menos sintomas, então eu vou faltar menos ao trabalho devido à minha sintomatologia musculoesquelética. Vai haver aqui, sem dúvida, uma redução dos custos que a empresa tem com esses trabalhadores que estão de baixa. Portanto, não só a nível da seguradora, não é de pagar os custos diretos e indiretos, mas também naqueles gastos relacionados com contratação de pessoas para substituição de trabalhadores de baixa. E por último temos sim a atração de talentos. Porquê? Porque há sem dúvida aqui um reforço da reputação das empresas, facilitando também aqui a atração e a retenção de profissionais qualificados. Portanto, em resumo, a ergonomia deixa de ser vista aqui como um custo, não é? E passa a ser entendida sempre como um investimento para as empresas. Pronto, gostaria então só de resumir a apresentação em 3 princípios muito práticos, ok? Primeiro, sem dúvida, a avaliação tem que ser realizada no terreno. Portanto, devem observar, registar, falar com os trabalhadores, medir ciclos reais de trabalho, em contexto real de trabalho. Segundo princípio prático, escolher a metodologia correta, portanto, a ferramenta mais adequada e conforme o risco predominante. Terceiro princípio prático, ligar a avaliação à ação. Ou seja, a avaliação só tem valor se as medidas que vão sair dessa avaliação, as medidas preventivas ou as medidas de controlo, forem realmente eficazes quando forem implementadas. Portanto, tem que haver aqui, sem dúvida, um plano de ações com responsáveis, prazos e critérios de eficácia bem definidos. E pronto, se estes 3 princípios forem respeitados, a qualidade das avaliações com certeza vai melhorar significativamente. Pronto, gostaria de terminar então este speed talk com esta ideia. Portanto, o desafio aqui não é avaliar mais, é avaliar bem, ou seja, avaliar melhor. E aqui melhor eu refiro com o método certo, no contexto certo e com as pessoas certas. E quando isso acontece, a ergonomia deixa de ser um exercício documental e passa a produzir, sem dúvida, melhorias reais na saúde dos trabalhadores e também no desempenho das nossas organizações. Quero deixar também aqui a informação sobre o Marketplace Eco Opportunities, que apoia as empresas na transição para modelos circulares e sustentáveis, através de 3 módulos. Permite valorar resíduos, partilhar materiais e encontrar soluções para promover a economia circular e a competitividade industrial. Basta, portanto, acederem ao link que está aí, portanto, da vanguarda ddns.net, portanto, e registarem-se gratuitamente. Convido-vos a conhecer então melhor este projeto, cujo link está, que é este para inscrição na plataforma. Para terminar, convido também todos os participantes a conhecerem as próximas iniciativas do CATIM. Temos aqui, portanto, o REACH, as principais obrigações de operacionalização no dia 30 de junho, que é presencial. Temos as metodologias 5S da teoria à prática no dia 2 de julho. E temos comigo também a formação de ergonomia aplicada também em julho na modalidade online. A próxima Speed Talk que nós temos é sobre a ISO 45003, na gestão de riscos psicossociais, estratégias de diagnóstico e intervenção, pela Cláudia Fernandes. Portanto, no dia 25 de junho, em modo online. Pronto, deixo-vos também aqui o meu contato, caso tenham alguma dúvida, luana.afonso@catim.pt. E agora, se possuírem alguma questão, tenho aqui alguns minutos ainda disponíveis para retirar alguma dúvida que vocês possam ter relativamente a este Speed Talk. Se quiserem perguntar alguma coisa, alguém tem alguma questão que queira colocar? Ou ficaram esclarecidos? Não? Pronto. Visto que não há nenhuma questão,
mesmo que possuam a questão depois, portanto, podem sempre então contatar-me através do e-mail oficial do Catim, ok? E colocarem as vossas questões relacionadas com esse Speed Talk ou com a ergonomia no geral. Pronto, resta-me então agradecer a vossa presença nesse Speed Talk e contando também com a vossa presença para as próximas iniciativas. Muito obrigada.